vidas e a palavra profética. Eita, estamos de volta. E a palavra profética para hoje, o assunto profético, melhor dizendo, que não será apenas uma palavra, hoje vai ser mais extenso um pouco. Nós abordaremos o assunto avivamento. Para esta manhã, eu convidei essa mulher, pregadora, mulher de Deus, chamada Rafaela. Pastor, quem é essa mulher? É minha esposa. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque eu sei da sua conduta, eu sei do seu caráter, eu a conheço, não é verdade? Então, nesta manhã, você que está pelo YouTube, muitas pessoas já pelo YouTube, Deus abençoe aqui, ó, o irmão Rian, Rai Ribeiro, Kércia Sobreira, Kleber Ribeiro, todos que estão aí pelo YouTube, iremos... Nielson e Linielson, muitas pessoas aí ligadinhos conosco aí pelo YouTube. Amém, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus, minha filha. Leia aí Ezequiel 37 para nós começarmos esse momento, onde eu quero ver muitas perguntas, muitos comentários. Então, esse momento é o momento de nós abrirmos o nosso entendimento. Não vai ser mais ou menos uma pregação, que não vai ser dessa forma, tá certo? Nós iremos abordar esse tema avivamento, que tanto é conhecido, não é? Muito conhecido, e nós falamos muito, ouvimos muito, mas hoje é amanhã de nós abrirmos mais o nosso entendimento a esse respeito. Amém, filha? Amém, amém. Deus abençoe, irmã Suiane, a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos lá em Ezequiel 37. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor. Aleluia. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha aí, ó. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam o quê, pastor? Sequíssimos. Glória a Jesus. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi assim, Ezequiel respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um grande ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: aleluia. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. O meu povo sairá da sepultura, olha diz aí, o Senhor. Vos trarei a terra de Israel. Aleluia. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura
sepultura e vos fizer sair dela, povo meu. Porém em vós o meu espírito, Glória a Jesus. e vivereis e vos estabelecereis da vossa própria terra. Aleluia. Aleluia. Você vê como é forte? A promessa, ela sempre começa em Deus. O homem por si só, querido, aqui é muito mais do que pensamento ideológico, do que calvinismo ou do que arminianismo. O avivamento, ele parte de Deus. Ele parte exclusivamente de Deus. Deus, ele é tão lindo que dentro da sua beleza, pastor Rafaela, Deus, ele permite o homem ser participante deste avivamento. Ele permite o homem ser esse instrumento do avivamento. Porque por si só, você acha que Deus, ele precisaria do homem para alguma coisa? Para nada, né? Porque Homem... se ele criou os céus e a terra somente com o comando da voz dele, ele poderia fazer todas as coisas. Mas eu acho incrível que quando Deus, ele dá vida lá no jardim do Éden, ele diz: Adão, é tu que vai proteger, é tu que vai dar o nome à fauna, à flora, é tu que vai organizar. Sempre Deus, ele permitiu o homem ser coparticipante da criação. Sempre Deus, ele permitiu o homem, ele ser um participante da obra que é dele. Mas o assunto aqui é avivamento. Quando nós vemos esse contexto, existia um cenário que estava construído perante os olhos de Deus. Diante de Deus, aquelas pessoas estavam mortas. Ele declara que estavam como sepulturas. Deus declara que eles estavam realmente sequíssimos. Ali aquele reflexo daquela visão onde Deus, ele pega Ezequiel e coloca ele para viver e experimentar aquela situação. Era uma situação que foi detectada por Deus. E Deus, ele para utilizar do homem para gerar vida naquela situação, é necessário que Deus coloque o homem para sentir o que Deus estava sentindo. É necessário que Deus, ele coloque o homem inserido mais nesse contexto. E nós vimos uma necessidade de ser gerado vida, porque tinha morte. Eu queria, minha filha, que cada pessoa que está ouvindo, exclusivamente nós, com essa nossa manhã que nós iremos abordar esse assunto, viesse nascer um desejo, viesse brotar uma fome, uma sede de um posicionamento para saber a vontade de Deus, para saber aquilo que Deus está desejando para os dias de hoje. Quando você vê, o que diz no versículo primeiro? Leia aí o primeiro versículo. O que diz? Veio sobre mim a mão do Senhor. Sim. E ele me levou pelo Espírito do Senhor. Então ele foi conduzido pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale de ossos que estava cheio de ossos. Se você perceber, se você notar, Ezequiel, ele foi porque ele quis? Não, ele foi conduzido pelo próprio Deus. Ele foi conduzido. Deus, ele pega Ezequiel e coloca ele lá. Deus, ele pega e guia Ezequiel a uma missão. Deus, ele pega Ezequiel e coloca ele inserido em um propósito que Deus, ele tinha. O que eu entendo? Que em todas as gerações, Deus, ele vai utilizar de homens, de pessoas, de mulheres, para cumprir um propósito que ele já estabeleceu. Se você for ver todos os avivamentos que aconteceu na Bíblia, desde Esdras, desde de Jonas, todos os avivamentos que aconteceram, que está na Bíblia, estava como se instaurado um caos, estava assim como instaurado uma necessidade, em um contexto meio do povo. Mas quando eu entendo que o homem por si só, ele não consegue produzir um avivamento, o homem, ele não consegue promover esse avivamento. O homem por si só, ele só consegue promover movimento. O homem, ele até peleja da forma dele, ele faz apenas um movimento. Mas o verdadeiro avivamento, ele vem de Deus. E o maior sinal que aquela comunidade, aquele contexto está vivendo avivamento, é a mudança de vida das pessoas. O verdadeiro arrependimento. Né? Isso.
E a gente pode ver nesse cenário aqui que Ezequiel, ele foi levado pelo Espírito do Senhor. A primeira coisa que Deus nos fala aqui é que a gente tem que se permitir ser guiado pelo Espírito. Porque enquanto nós estamos na carne, nós não fazemos a vontade de Deus. Mas quando a gente já está se entregando à vontade de Deus, quando permite que o Senhor ele venha fazer a vontade dele, nós somos guiados pelo Espírito. Olha aí. E nós temos que permitir em todo tempo que o governo das nossas vidas não seja as nossas emoções que venham nos governar, não seja as nossas vontades, mas que sejamos governados pelo Espírito de Deus. Porque quando nós somos governados pelo Espírito de Deus, existe vida. É forte. Existe vida. E Deus nessa manhã quer dizer o que para mim e para você? Existe vida aí. Não tem aquele louvor, pastor? Existe vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é para desistir, mas eu estou dizendo que ainda existe vida aí, porque não sou eu que digo, mas é a palavra do Senhor que diz nessa manhã para você que está desanimado, que existe vida aí, existe solução, existe o Espírito do Senhor que quer te levantar desse fundo de poço que você se encontra, existe o Espírito do Senhor que quer te levantar dessa cama, você que está desanimado, você que está prostrado, você que está desanimado. A palavra do Senhor diz lá em Efésios 5, desperta tu que dormes e levanta-te, porque o Senhor resplandecerá sobre ti. Aleluia! E nessa manhã, é manhã de mudança. Eita. É manhã de sair da zona de conforto. Sim, é manhã de se entregar e dizer, eis-me aqui, Deus, porque eu estou aqui para receber o teu Espírito. Eu estou aqui para profetizar, assim como Ezequiel profetizou sobre os vales de ossos secos. Eu estou aqui para profetizar sobre a tua vida, que existe vida aí e vai voltar a viver, porque diz o Senhor que existe vida aí. E nós temos que entender que o avivamento, o que é o avivamento, pastor? O avivamento é você se avivar, é você reativar aquilo que está adormecido dentro de você, é permitir que o Espírito Santo fale sobre a tua vida, é manhã de você se reposicionar na presença de Deus. Aleluia. É você querer atrair a presença de Deus para a tua vida e dizer, Senhor, eu reconheço as minhas falhas, porque não existe avivamento sem arrependimento. É necessário você se arrepender das tuas más condutas, é necessário você se arrepender das omissões, das coisas que você se omite a fazer, que é da vontade de Deus. Então é tempo de se arrepender, para que exista verdadeiramente o verdadeiro avivamento. E lá em Isaías 44, no versículo 3, diz assim, o Senhor diz assim através da vida de Isaías, porque derramarei água sobre o sedento. Meu Deus! E rios sobre a terra seca. Oh, glória! E derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Aqui é uma promessa de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. A partir do momento que nós se arrependermos, a partir do momento que nós queremos viver a vontade do Senhor, a partir do momento que nós dissemos assim, Senhor, eu estou com sede. Ele é água que mata a sede. E ele não mata só a tua sede, ele vai matar a sede da tua família. Aqui vem dizendo que o Espírito vai estar sobre a tua posteridade, sobre a tua família, sobre gerações a partir de você. Então você tem a oportunidade de determinar o sentido da vida da tua família, da tua geração. É necessário que você entenda que nessa manhã você tem a oportunidade de abrir portas para a sua vida e para a sua família como um todo. Não é isso, pastor? É isso. Eu queria fazer até uma pergunta assim, no seu ponto de vista. Qual é um dos maiores empecilhos para o avivamento no dia de hoje? O que você entende à luz da Bíblia? À luz da Bíblia. Hoje a gente pode observar que o Senhor, Ele nos chamou com espírito de ousadia. E a maioria das pessoas tem medo, tem vergonha e preferem ficar numa zona de conforto. Olha aí, ó, é isso aí. A qual é muito cômodo. Meu Deus. É muito cômodo
eu estar em casa. É muito cômodo eu estar ali só cuidando dos meus filhos, da minha casa. O conforto, o comodismo. Do conforto, do comodismo, enquanto Deus está me chamando para propagar o evangelho, enquanto Deus está me chamando para mergulhar na palavra dele. Quantas vezes a gente mergulha na palavra dele? Quantas vezes a gente ora por dia? Quantas vezes a gente se dedica tempo para Deus? Eu estava estudando no Dia das Mães, né, em maio, no mês de maio, sobre a mãe de John Wesley, que ele é um dos maiores avivalistas, né, que nós conhecemos. A mãe de John Wesley, pastor George, ela dedicava 2 horas de oração por dia. É 2 horas de joelho, minha irmã. Quando eu li aquilo, eu disse, meu Deus, eu fiquei envergonhada, porque eu estava na minha zona de conforto. Eu não me derramava 2 horas de joelho por dia. E aquela mulher, ela me ensinou através da vida dela, do posicionamento dela. Ela era 18 filhos. Meu Deus. Como é que uma mulher com 18 filhos, naquela época, com situações difíceis, ainda se permitia ter 2 horas de oração? E hoje o tempo está nos engolindo. Quando eu vejo exatamente isso que a senhora está falando, do conforto, do comodismo, a Bíblia nos mostra que todas as pessoas que foram utilizadas para um grande avivamento, elas tiveram que tomar uma posição. Tiveram que ter um posicionamento. Todos eles. Todos da Bíblia. A Bíblia inclusive diz assim, quando Deus ele fala com os profetas, Deus fala até assim: Filho do homem, levanta-te, fica de pé, que eu falarei contigo. Então Deus ele só vai falar com uma geração que estiver posicionada. Exatamente. De uma geração que se levantar, que se erguer. Se eu entender, o avivamento ele não começa de fora para dentro. Ele não é estereótipo, ele não é visível. Às vezes a gente está querendo ver algo, não, se eu começar a ver alguma coisa, é porque é avivamento. Se eu começar a ver, sentir, né? A sentir, e o avivamento não é emotivo, ele não é emocional, ele é dado por uma direção, porque é de Deus. Você vê que Deus ele pega Ezequiel com uma finalidade, com uma função. Ele diz, Jeremias, fica de pé que eu falarei contigo. Todos os homens tinham um propósito. Deus chega naquela época para Gideão, diz, Gideão, varão valoroso. Então Deus, ele sempre terá a direção. O avivamento, ele vai começar de dentro para fora. A sede que você tem, meu amado irmão, minha amada irmã, que você está nos ouvindo, vocês que estão pelo YouTube, ao vivo pelo YouTube da Igreja Apostólica de Cristo, vocês que estão pela web rádio, o que é que você sabe que está prestes a surgir um avivamento? Quando você entender dentro de você, que de onde você não imagina, há um desejo de orar, de ler a Bíblia, há um desejo de estar na presença, há um desejo de se posicionar para fazer uma diferença nesta geração. Nós não teremos tempo para falar muito, mas hoje à noite nós falaremos dos maiores avivamentos, com John Wesley, com João Salvanarola, com Jacob Armínio, com Lutero, com Billy Graham, com os irmãos moravianos, onde eram pessoas que tinham muitas condições e se fizeram escravos e foram ganhar uma ilha inteira para Jesus, onde aqueles homens lá no país de Gales, né, o Evan Roberts tomou um posicionamento e mudou todo aquele contexto ali da Europa. Quando você vê Jonathan Edwards na América, meu Deus, se fosse citar aqui, irmãos, muitos casos de homens que se posicionaram e que abriram mão da sua vida. Hoje o pastor Rafael, se a gente disser assim, fulano, você quer ser missionário? Na mentalidade daquela pessoa, ela já vai dizer assim, vai passar fome, vai passar dificuldade. Deus me guarde de ser missionário. Eu vou deixar a minha vida? O conforto de casa? Eu vou largar a minha casa? Exatamente isso. Eu vou deixar o que eu produzi? Aí eu vejo as palavras do apóstolo Paulo. Um dos maiores avivalistas, bandeirantes do cristianismo, a Ásia, a África, Europa, impactada graças a este grande homem. Ele diz, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa. Meu Deus, será que eu estou sentindo a glória de Deus aqui? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus, eu sei que Deus está falando aqui. Eu não tenho a minha vida nada por preciosa. Se você for lá para Filipenses, ele diz assim, ele diz, olha, aquilo que eu tinha como ganho, como lucro, agora eu coloco como perca. Como eu perco para me ganhar a Cristo, o conhecimento de Cristo, tudo aquilo que eu tinha no lugar primordial, de prioridade. Agora eu faço o seguinte, eu removo desse lugar da minha vida, de prioridade, para viver a Cristo.
para colocar Cristo. Pastor Rafael, na sua vida, eu queria que você citasse agora o momento que Deus ele lhe tocou, onde poucas pessoas sabem, que, como eu falava do avivamento, Deus ele forma um cenário para o homem cair a ficha que Deus está trabalhando. Porque por si só, dentro do coração do homem, ele nunca vai achar que está precisando se posicionar. Nunca ele vai achar. Porque é impossível o homem ele tomar esse posicionamento por si só, porque ele não tem esse desejo. O homem mau, a sua essência adâmica, ela é má. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal eu já me pego cometendo. Então, ele não quer, se assim o Espírito Santo não atrair ele. Então, na sua vida, como foi que você entendeu que você precisava se posicionar? Quando foi na sua vida, pastor Rafael, que você entendeu isso? Primeiramente, eu queria citar João 10:10. Porque a partir de João 10:10 a gente consegue observar o cenário das nossas vidas, né? Em João 10:10 diz assim, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E por muito tempo na minha vida, o inimigo ele me roubava, me escravizava e eu não percebia. Porque ele cegava o meu entendimento. Mas como assim? Eu já tinha me convertido, já tinha me batizado, já tinha descido as águas, já tinha sido batizada com o Espírito Santo. E mesmo assim, o inimigo ainda roubava, né, de mim a essência que Deus tinha colocado dentro de mim. Vamos lá. Eu trabalhava, né, com estética, sou fisioterapeuta dermatofuncional. E naquele meio, eu acabava sendo roubada de mim mesma. Em que sentido? Eu me idolatrava. Eu olhava, sabe, no espelho, eu me amava e estava sempre procurando algo para melhorar em mim. Mas qual era a minha motivação? A minha motivação não era porque eu era templo e morada do Espírito Santo, mas a minha motivação era mostrar para as pessoas que eu era mais bonita, que eu estava mais magra, que meu rosto estava melhor, que meus cabelos eram os mais bonitos. Então a minha motivação, o inimigo ele roubava através da minha motivação. E automaticamente eu me tornei escrava da vaidade. Isso é uma coisa que você vai só se enchendo. Eu ia, né, pastor George? Ia 3 vezes para academia. Era de manhã, de tarde e de noite. Meu Deus. Se você dissesse que aquilo ali emagrecia, eu tomava. Eu não queria nem saber o que era. Irmão, só lembrando que nesse tempo, eu já era presbítero na Assembleia de Deus. Já estava à frente de obra juntamente com o pastor Robson. E eu sempre quis motivar minha mulher, mas nunca soube como. Eu quero falar isso para você que tem o seu cônjuge. E um abraço para o meu amigão Breno Figueiredo. Breninho, Deus abençoe, cheio no coração. Viu? Eu sempre queria motivar ela da forma errada. Para nós entendermos que o avivamento não é gerado, não é pelo homem. Eu dizia, vale a Bíblia, rapaz. Eu sou líder de jovens. Para frente das missões você tem que estar comigo. E eu queria motivar minha esposa de uma forma totalmente errada. Quando eu nunca... Sob pressão, né? Sob pressão. Charles Spurgeon, tem um momento que ele fala bem assim, se o homem... Perdão, ele começa a dizer assim, é mais fácil tornar um leão a ser vegetariano do que eu converter o homem. Porque qualquer pessoa que me converter alguém, qualquer outro poderia vir e se converter. Então a conversão, o avivamento nunca pode ser feito pelo homem. Ele é apenas um coparticipante do avivamento, ele é um canal. É igualmente um violão. O violão é um instrumento que é tocado para sair um som. Você não tem um cano que passa água, que traz o alimento, que traz o que mata a sede. Não é o cano, é a água. Mas o cano, ele tem essa finalidade. Eu vejo que para Deus despertar isso, como o nosso tempo é curto, eu quero adiantar, Deus ele permitiu a minha esposa participar de um câncer, onde hoje já quero deixar aqui nas mãos dela, para ela citar sobre isso. E se não terminar hoje, termina na segunda, na terça, e vamos deixar o que Deus quer falar, né? Então, dentro disso, eu tive Deus, né? O Espírito de Deus me fez como Ezequiel. Me conduziu a observar um cenário, aonde eu pude observar que dentro de mim, tudo fala de dentro, né? Primeiro, a gente tem que se analisar dentro. Sim, dentro de mim estava cheio de ego, estava cheio de mim mesmo, estava nada de espírito e a minha carne estava prevalecendo. E o inimigo ele estava roubando tudo o que Deus queria fazer em mim e através da minha vida. E quando
quando eu fui acometida com câncer, foi onde eu fui para esse vale. Olha aí, ó. É somente no vale que nós podemos observar o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Então, naquele momento, eu sabia que aquele câncer não era para a minha morte, porque eu tinha me colocado nas mãos de Deus. Em todo o tempo, o meu chamado era sobre profetizar, era para entregar palavras às pessoas, e eu dizia assim: eu não quero isso. Quem sou eu para dizer que eu não queria o dom que Deus me derramou? Quem era eu para dizer não para Deus? E por muito tempo eu disse não para Deus. E no cenário que eu me encontrava no vale, eu pude observar que não valia a pena as minhas escolhas, que aquilo que eu buscava não me trazia a alegria que eu procurava. E eu enxerguei que eu tinha que me entregar verdadeiramente para Deus. Eu me arrependi verdadeiramente. E quando eu me arrependi verdadeiramente, o Senhor, Ele arrancou tudo aquilo que estava dentro de mim, tudo aquilo que eu achava que era bom, o Senhor, Ele trocou, como se fosse um saco. Ele trocou aquele saco que estava vazio, né? Porque a gente que acha que nós somos alguma coisa, somos vazios de nós mesmos. Verdade, Jesus. E o Senhor, Ele colocou um saco cheio, um fôlego novo de vida. O Senhor, Ele colocou vida em mim. E eu entendi que quando nós se arrependemos verdadeiramente e nos entregamos ao Senhor, Ele troca aquilo tudo, as mágoas, o sentimento de rejeição que eu sentia, o sentimento de inferioridade que eu tinha, o medo que eu sentia, o Senhor, Ele transformou tudo isso. Mas foi a partir do meu posicionamento. Quando eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Ele, Ele me recebeu como filha. E eu recebi Ele como meu pai. Aleluia! E automaticamente a minha identidade foi mudada. Automaticamente eu não mais precisava receber nada de ninguém, um elogio para me sentir amada. Eu não precisava mais receber nada do pastor George, porque eu cobrava muito, porque eu recebia todos os dias do meu pai. Porque quando verdadeiramente você tem Deus como teu pai, tu não precisa de nada dessa terra para te fazer feliz. Tu não precisa de nada dessa terra para te sentir cheio. Porque o Senhor, Ele é tudo aquilo que você precisa. O Senhor, Ele é tudo aquilo que tu necessita. E o Senhor, Ele foi me enchendo cada dia mais de vida, mais de força, mais de alegria. E eu posso dizer que o meu vale, o processo que eu passei do câncer, me transformou numa nova Rafaela. E dentro disso, eu pude viver experiências com Deus, a qual antes eu nunca tinha vivido. Eu achava que estar com Deus era somente ir no culto de domingo. Eu achava que estar com Deus era somente fazer aquela oração mecânica de 2 minutos agradecendo a Deus e pronto. Ou então fazer só as minhas petições. Mas hoje eu entendo que eu preciso de um relacionamento com meu pai. Eu preciso me prostrar na presença dele e agradecer todos os dias, porque ele é maravilhoso, porque eu agradeço a alegria que ele transborda na minha vida, porque independente da circunstância que eu vivo, eu consigo me alegrar nele, porque ele me traz alegria. Quantas vezes eu passei por dificuldades do câncer até hoje, mas nunca me fizeram parar. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento com Deus é firmado. Aleluia! E nessa manhã você tem a oportunidade de reconhecer que você precisa ser trocado, assim como eu reconheci que eu precisava ser trocado. Que eu precisava entregar todas as minhas mágoas, todas as minhas crenças limitantes, tudo aquilo que me fazia parar, para me ser uma nova Rafaela. Meu Deus! Então nessa manhã, atrai a presença de Deus para a tua vida. Faça assim como Ezequiel. Começa a profetizar dentro da tua casa. Começa a profetizar na vida dos teus filhos. Começa a profetizar sobre a tua vida. Porque é manhã de dizer que Deus está mandando falar.
Existe vida aí. Ei, existe vida aí. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder. O mundo, o inimigo, quer verdadeiramente que você pare, que você fique frustrada, que você não reconheça a grandeza que Deus é. Porque Ele quer roubar você de Deus. Ele quer roubar a tua vida. Ele quer que você fique uma pessoa inerte. Não é isso, pastor George? Eu vejo, minha filha, que verdadeiramente o avivamento ele vai surgir. São daquelas pessoas que têm um coração obediente e sincero à vontade do Senhor. As pessoas que têm um coração sincero e obediente à voz de Deus. Porque a Bíblia diz, quem entrará no seu santo lugar? Lá no Salmo 24. Ele diz, apenas aqueles que têm mão limpa e coração puro. Esses entrarão no meu santo lugar. Irmãos, o maior sinal de um avivamento, ele vem quando acontece o arrependimento. E não é o arrependimento que eu quero forçar as outras pessoas a se arrepender, não é isso. É quando parte de mim. Quando parte o arrependimento verdadeiro de mim. É quando um pecador, ele se arrepende. E porque ele entende que se arrependeu, ele tem um desejo de tornar outras pessoas também arrependidas, que elas venham arrependimento. Esse é o verdadeiro avivamento, é quando surge de nós o entendimento que eu mudei minha vida e eu sei porque eu me arrependi, eu vou para o céu, e eu tenho o mesmo desejo que as outras pessoas também, elas vão para o céu. O verdadeiro avivamento, ele acontecerá em Juazeiro do Norte, no Ceará, no Brasil. Não é quando eu ficar orando, eu quero avivamento, Senhor, me dá um avivamento, Senhor. É quando eu buscar pelo dono do avivamento. Quando eu buscar o relacionamento primordialmente Deus, pastora Rafaela, será uma consequência o avivamento. Porque às vezes eu quero buscar aquilo que Deus tem para me oferecer, quando eu não quero buscar o dono da bênção. E o avivamento é uma bênção para a nação, o avivamento é uma bênção para todos nós, claro. Mas para nós termos o avivamento, nós temos que buscar o dono do avivamento. Você sabe o que é treva? Treva é a ausência da luz. Às vezes a gente diz, rapaz, eu estou passando uma luta, dificuldade, um tempo de escuridão. Às vezes nós lutamos da forma errada. Você quer acabar com isso? Acenda uma luz. É verdade. É só você trazer Cristo para o meio. Às vezes nós nos preocupamos em estar lutando e repreendendo isso, querido. Se você começar a ter um relacionamento maior com Jesus, automaticamente as tuas lutas vão diminuir, vão acabar. Acabar não acaba, né? Você vai ressignificar, né? Os problemas. Você vai saber que aquilo é necessário e você vai aprender com o problema. O que o problema ele quer te ensinar? Exatamente. Então, hoje à noite, o programa já está indo pro finalzinho, né? Você que está pelo YouTube, Deus abençoe você. Dependendo, Deus abençoe mandar Lila. Todos que estão mandando mensagens. Você que está ligadinho, vamos ver aqui a disponibilidade da pastora Rafaela de estar aqui na segunda-feira conosco. Mas lembrando que hoje à noite estaremos ali na Igreja Apostólica de Cristo. O irmão Darley Oliveira e banda vai estar conosco. E eu estarei pregando sobre avivamento, juntamente com a igreja intercedendo, glorificando o nome do Senhor. Vai ser uma bênção de Deus. O avivamento, ele muda a circunstância, ele muda a situação, ele muda o cenário. Ele é dependente de uma promessa, de um desejo do Senhor. Você vê quando Deus ele promete lá em Joel 2, ele se cumpre em Atos 2. Então, o sinal do avivamento é realmente uma promessa que foi cumprida, uma promessa do Senhor. Mas você vê que o avivamento verdadeiro, ele trouxe uma mudança. Vamos citar aqui um exemplo. Você acha que apenas um show gospel que teve ali, que se acabou por ali, alguém pode passar, pastor Rafael, e olhar, eita rapaz, olha ali, a igreja está com avivamento. Está cheia do Espírito Santo. Tá vendo ali? É só emoção. Ali é avivamento. Aí vamos dizer que na próxima semana, como é que está a vida dessa pessoa que teve lá no avivamento do show gospel? Eu não sou contra nós nos alegrarmos. Nós temos que nos alegrar. Mas e aí, como é que foi a vida? São os frutos, né? Será que gerou fruto? Será que o relacionamento com o Espírito, porque o fruto só é gerado com o relacionamento com o Espírito Santo, Gálatas 5? Então é exatamente isso
que eu quero dizer, olha, você vê, um dos maiores avivamentos que teve foi na Rua Azusa, um dos últimos agora que teve mais conhecidos. De lá nasceu a igreja Congregação Cristã, nasceu a igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos, nasceu a igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, sobre Daniel Gunnar Vingre e Daniel Berg. Você vê a continuidade do verdadeiro avivamento, ele não finda. Há uma preocupação com a próxima geração. Um dos maiores reis de Israel, queridos, que a Bíblia fala, não foi o rei Davi e o rei Saul, não. Foi o rei Ezequias. Eu te provo na Bíblia, eu vou pregar isso domingo. Foi o rei Ezequias. Só porque ele foi um dos maiores reis, mas o seu tempo de reinado não gerou um avivamento. Por quê, pastor? Porque não deu continuidade àquilo que ele produziu no tempo dele. Ele citou uma palavra que matou o avivamento. Ele disse, sabe uma coisa? Boa é esta profecia que Isaías disse, que teria morte, isso, aquilo, outro. Como é que eu digo que é boa a profecia de morte? Não é verdade? Então domingo nós falaremos sobre isso. Pela vida das pessoas, se preocupando em levar isso para as outras vidas. Então, quando a gente está pronto para o verdadeiro avivamento, quer dizer o quê? Quer dizer o quê, pastor George? Que a gente está vazio de nós mesmos e cheio de Deus, porque Deus é amor. Queridos, até segunda-feira, de 11 ao meio-dia, se Deus nos permitir. Deus abençoe. Eu sou gospel. Senhor, povo de Deus do YouTube, que bênção! Tivemos aqui hoje nosso primeiro momento sobre avivamento. Foi uma bênção. Eu, pastor George, também com a pastora Rafaela, tivemos esse momento aqui edificante, trazendo aqui na Rádio FM Gospel 103,7. Temos um programa todos os dias, de 11 ao meio-dia, programa Transformando Vidas, e nós iremos começar essa bateria, irmãos, de ensinamentos, palavras sobre avivamento, e nós queremos levar isso até a igreja, entende? Então hoje à noite, já no culto Transformados, culto de jovens, já falaremos sobre avivamento da Rua Azusa, sobre os moravianos, sobre o país de Gales, os maiores avivamentos que gerou, sabe o que, irmãos? Nós, aqui hoje, que nos trouxe até aqui hoje, o desejo de pregar, o desejo, a sede de estar vivo e de transformar a vida de outras pessoas. E se vocês gostaram dessa forma, né, do programa da rádio, vocês compartilhem aí para que a gente possa